Boa noite a todos. Que bom que escolheu estar aqui conosco. Você poderia ter ficado em casa assistindo o Luciano Huck, poderia estar assistindo o jogo do Grêmio, poderia estar se preparando para assistir o Super Bowl, né? Muita gente gosta de ver futebol americano aqui no Brasil também, mas você escolheu estar aqui na igreja para cultuar a Deus, para também estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, graças a Deus porque tomou essa decisão e que agora a gente possa ter um tempo especial junto da palavra do Senhor, junto das sagradas escrituras. Obrigado também aos irmãos que nos acompanham pela internet, que também estão aí sintonizados juntamente conosco. Existem muitas histórias na Bíblia que, para mim, são interessantes no sentido que eu ouvi elas, quem me conhece um pouquinho sabe que eu estou desde que me conheço por gente dentro de uma igreja. E essas histórias elas são contadas, e tem algumas histórias, principalmente as histórias que Jesus contava, né, as parábolas, são histórias que eu vi muitas e muitas vezes. Né? Quando criança, né, tinha o flanelógrafo lá, e aí tinha as figurinhas que eram coladas no flanelógrafo, e a história era contada, né? Isso lá nos áudios dos anos 90 ali. E eu ouvi várias e várias histórias, várias e várias histórias. E era interessante que, às vezes, o enfoque das histórias sempre, não sempre, mas algumas vezes tinham um enfoque único. E que depois, quando eu fui ficando mais velho e fui lendo a palavra, eu comecei a perceber que tinha mais coisas ali também. Não que aquilo que estava sendo ensinado estava errado, mas que existiam mais coisas que não eram observadas, talvez porque a gente sabe que cada pessoa tem um nível de capacidade de repreensão de palavra, então a gente também sabe modular o que a gente está falando, né? Para que todo mundo possa acompanhar e reter pelo menos um pouquinho. É melhor ensinar um pouquinho do que não ensinar nada. Mas, por exemplo, histórias como a famosa história conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. E depois de muito mais velho, você começa a perceber que não é a parábola do filho pródigo. Tanto que Jesus não começa falando havia um filho pródigo, nunca foi assim a história, foi havia um pai. Essa é a história é do pai, não do filho pródigo. E aí depois você vai começando a ler aquela história e vai perceber que tudo é focado ali no filho ali, que pegou a parte da herança, foi, gastou, viveu uma vida toda errada, tarará, tarará, e esse era o princípio básico da história. E aí, por vezes, o filho mais velho, ele era ignorado na história, como se ele não tivesse quase relevância. E quando eu fui crescendo, e aí eu fui percebendo, eu fui notando que que aquele filho mais velho, ele era muito mais importante para mim do que o filho pródigo. Porque o filho pródigo era uma vida que não relacionava com a minha vida. Eu não tinha feito nada daquilo. Aquilo, para mim, era irrelevante. Eu ficava pensando, tomara a Deus que quando eu crescer eu não faça isso e tal. Mas ele não tinha uma relação. Mas o filho mais velho tinha toda a relação comigo. Era aquele que ficou sempre na casa do pai. Era aquele que seguia as regras, que fazia tudo para agradar o pai bonitinho, tarará, tarará, mas que não tinha o coração dado ainda para o pai. Tanto que quando o pai diz, era justo eu matar um cordeiro e celebrar o teu irmão, ele fica indignado. Então você percebe que existia um que foi perdido do lado de fora da casa do pai, mas existia um que estava perdido dentro da casa do pai. E muitas vezes eu me revestia de uma justiça própria. Eu pensava, não, eu obedeço a Deus, eu guardo a ideia de vir à igreja sempre, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu achava que tudo isso me fazia uma pessoa melhor. E isso não é suficiente para Deus. Deus quer que eu seja obediente. Deus quer que eu seja aquele que vai agradá-lo, que vai ter prazer em estar sempre em constante contato com sua palavra, mas isso não é o que vai me salvar. Não vai ser o que vai me salvar ou salvar qualquer pessoa. E aí então comecei a perceber, puxa, olha só,
essa história ela é relevante para mim, porque eu sou aquele que está crendo, colocando a minha vida, a minha fé, baseado em uma coisa que não é suficiente para a minha salvação. E depois Cristo pôde me salvar, Ele me abriu os meus olhos, o meu entendimento de quanto morto e perdido eu estava, e eu pude colocar minha fé em Cristo. E a história de hoje é uma história semelhante, porque é uma história que nós, muitas vezes, a visão que nós temos daquele personagem é uma visão um pouco limitada, um pouco travada em preceitos de estereótipos. E muitas vezes a vida dessa pessoa, ela, de certa forma, reflete também a nossa vida. Por mais que o personagem da noite de hoje, ele seja alguém que era ímpio, ele também traz lições importantes para pessoas como nós, que já rendemos a nossa vida a Cristo. É óbvio que, se você ainda não rendeu a sua vida a Cristo, esse personagem ele é perfeito para você. Absolutamente perfeito para você. Porque você tem que prestar atenção no que acontece na vida de uma pessoa que rejeita a palavra de Deus. Mas nós, cristãos, muitas vezes também rejeitamos a palavra de Deus. E isso pode vir a acarretar coisas graves e sérias também sobre as nossas vidas. Paulo ele é muito claro, ele chama os crentes, ele conclama aos que estão ouvindo eles que eles não deveriam extinguir o Espírito, não deveriam apagar o Espírito. E isso é óbvio que não está falando que nós temos a capacidade, de alguma forma, perder o Espírito. Isso é impossível. Alguém que já foi salvo será salvo para sempre. É impossível que nós venhamos a perder a nossa salvação, porque nós fomos selados com esse Espírito. Ele é o penhor que nos garantirá a vida eterna. Mas é muito claro que, dependendo da vida como eu levo com Deus, eu posso torná-lo como se não fosse relevante para mim. Ele está ali, mas ele não age da mesma forma como ele deveria agir na minha vida. O meu coração, a minha vida se torna tão fria, tão sem amor, que é como se não houvesse a própria presença do Espírito na minha vida. E isso é muito triste. É triste quando nós ouvimos pessoas que não têm mais aquele desejo por servir a Deus, que não têm mais aquele amor pela causa de Cristo, que vem para a igreja sem ter um propósito claro. Se nós estamos aqui hoje, qual é a razão que nós estamos aqui hoje? É porque é um tempo bom? É porque é um momento que eu posso me separar um pouco desse mundo? Porque é um ambiente saudável para criar os meus filhos? É um ambiente bom para que eu possa imprimir princípios que vão ser relevantes para a vida dos meus filhos, ou para a vida da minha família, ou para a minha própria vida? Por que é que eu venho à igreja? Por que é que eu estou aqui, dentro desse lugar? A igreja é essa reunião dos santos que deve, como hoje de manhã nós ouvimos, sobre não faltar, não estar ausente à igreja, porque nós somos todos interdependentes. Nós somos todos necessitados dos outros. Uma das coisas que eu até falei ontem com o pastor Wesley, numa conversa que a gente teve, é que é muito ruim você estar sozinho. É muito ruim você estar sozinho. E muitas vezes é isso que é basicamente a minha realidade. Porque eu passo 5 horas, às vezes alguns dias mais horas por dia na escola. E aí eu estou com pessoas, rodeado de pessoas. Eu tenho pessoas ao meu redor. Mas eu dou mais aulas durante o dia. Só que esses meus alunos, como por exemplo o irmão Guilherme, ou outros irmãos de outras igrejas também que eu dou aula, ou pessoas que eu eventualmente se tornar meus alunos, eles são alunos que nunca estão comigo. O Guilherme está lá na empresa dele, dentro do escritório, mas ele não está ali. Então, por mais que eu tenha a presença, de certa forma, de alguém, eu continuo sozinho.
Então, o virtual não substitui o real. Eu estar com o Guilherme via câmera não é a mesma coisa que o Guilherme estivesse na minha frente. Eu ensinando o Guilherme. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, mas não é a mesma coisa. Porque tem muitas coisas que são além daqui. Eu tenho certeza absoluta que o meu seminário não seria o mesmo do que um seminário que alguém faz online. Porque eu, quando estive lá no SBF, durante aqueles 4 anos, eu aprendi muita coisa quando eu estava dentro daquele quadradinho chamado sala de aula. Mas eu aprendi muito mais, às vezes, no momento que eu estava tomando um café, com um pastor me transmitindo muita experiência, muitas vivências de vida cristã, muitas experiências de dificuldades que ele não ia falar numa aula comum. Mas ele estava compartilhando o que ele estava vivendo no momento. E nada substitui o presencial. Nada substitui nós estarmos uns com os outros. E nós precisamos, então, que o Espírito Santo esteja constantemente agindo nas nossas vidas. E como é que isso pode acontecer? Estando juntos. Incentivando, é o que o Hebreus estava falando hoje de manhã, que nós devemos, quanto mais nós vemos que o dia está chegando, estarmos juntos. A gente não pode deixar o amor morrer. A gente não pode deixar a razão verdadeira de sermos igreja de lado. E muitas vezes as pessoas fazem com que o Espírito Santo se cale dentro de si. Eles vêm para a igreja, o coração não fala mais nada. Ele canta os hinos, o coração já não bate pelo que está sendo falado. Ele ouve a palavra e já não tem a mesma motivação como outrora. Nós precisamos ter não o primeiro amor, mas o primeiro e último amor. Constante. É um amor que dura. O casal que é um casal feliz é aquele que se amou no início e que até o final continuou se amando. É assim que nós podemos ter vidas que agradam a Deus. E no livro de Êxodo, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Êxodo, nós vamos ver esse personagem ímpio, duro de coração, chamado Faraó. Ele não é mencionado o seu nome, nós não sabemos quais dos faraós está aqui. Existe um documentário do History Channel, que fala o Êxodo Decifrado. Ele é um documentário muito legal, e aí tem uma parte que eles passam por alguns sarcófagos, e num dos sarcófagos tem uma inscrição, e a inscrição, eu não vou lembrar agora o nome, porque eu esqueci de anotar, mas a inscrição era tipo Bene Moshe, uma coisa mais ou menos assim. Era mais ou menos isso aí. E aquela inscrição naquele sarcófago, traduzido para a nossa língua, significava irmão de Moisés. Era um que era irmão de Moisés. Então é um dos poucos documentos históricos que nós temos, a informação, o nome Moisés sendo registrado na história. Registrado na história. Então, talvez seja esse o faraó daquele sarcófago que existe lá no Egito. E nós já lemos várias e várias vezes a história de Faraó. E uma das coisas que mais me traz espanto é a relação do coração do Faraó com referência à palavra de Deus. Com referência à palavra de Deus. Porque Deus falou e falou com Faraó, e o coração de Faraó, duro e duro. Mas antes de eu entrar nessa involução num coração endurecido, nessa involução de uma pessoa que cada vez mais vai embrutecendo o seu coração, eu preciso tratar de uma polêmica. E por isso eu queria convidar os irmãos a começarmos na polêmica. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Diz assim, Êxodo 4, 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê
que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Vai comigo, capítulo 7 agora, versículo 3. 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E qual é a polêmica aqui? Muitas vezes a gente fala, Faraó endureceu o seu coração. Mas antes de nós termos a expressão o Faraó endureceu o seu coração, por 2 vezes Deus disse, eu vou endurecer o coração dele. Então agora a questão é a seguinte, Faraó, ele realmente pode ser culpado disso? Como é que eu vou imputar culpa para uma pessoa que não tinha volição, ele não tinha decisão, ele não podia tomar uma decisão, porque o coração dele sempre seria duro. Como é que Deus pode ser justo e permitir que um homem seja condenado por uma coisa que ele não poderia decidir contrariamente? Porque o coração dele ia ser embrutecido. O coração dele ia ser endurecido. Como é que Deus vai ser justo em permitir isso? Em dizer, olha, você vai lá e ele vai estar com o coração duro porque eu vou deixar o coração dele duro. Que justiça há de um Deus que faz essas coisas? A grande questão aqui são várias, na verdade. Mas eu gostaria de apontar 2 principais que, para mim, são evidências claras do que eu devo enxergar nesse texto. Primeiro, o Deus que escreveu as Escrituras é um Deus que não se limita no tempo como nós estamos. O tempo para Deus não existe essa noção que nós temos de passado, presente e futuro. Deus não está preso a isso. Tanto que se você vai lá para o livro de Apocalipse, o apóstolo João está lá registrando tudo o que ele está vendo, tudo que Jesus vai ditando para ele, para que ele possa escrever nos rolos do Apocalipse. E lá, João está descrevendo coisas que nunca aconteceram. Cenas de adoração a Deus que não existiram na história. Até hoje, essas cenas que estão lá registradas não existem na história. É tão incrível que eu, Daniel, que estou hoje nesse púlpito atrás dessa Bíblia, diante dos irmãos, estava na cena que João escreveu. Eu estou lá, porque eu sei que eu fui salvo. Eu sei pela obra que Cristo fez em mim, que o meu nome foi registrado, não por bondade, não por nada meu, mas o meu nome foi registrado naquele livro. Eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos aqui para esse mundo, eu vou entrar na presença de Deus. Eu tenho certeza. Então, pela fé, eu tenho certeza absoluta de que o apóstolo João, a registrar uma grande multidão adorando a Deus, dentro daquela grande multidão, eu estou naquela grande multidão. Como pode isso? É tão maluco que hoje em dia, eu gosto de fazer referência para todo mundo me acompanhar, né? Então, hoje em dia, no mundo Marvel, dos desenhos, dos filmes, existe um multiverso. Esse é o grande momento que eles estão vivendo. Então, o último filme aí, se você não assistiu agora, também já faz muito tempo. Mas o último filme do Homem-Aranha, então veio o Homem-Aranha do primeira trilogia, depois o outro Homem-Aranha, e eles ficaram todos juntos no mesmo lugar. Então é como se eles fossem de tempos, de universos diferentes. Bom, é isso, tá? É para vocês entenderem mais ou menos que é o multiverso nesse mundo. Então, nesse multiverso, o primeiro multiverso veio muito antes do Stan Lee pensar nisso, mas muito antes. O primeiro multiverso, talvez, que aconteceu foi o próprio apóstolo João, que estava registrando o livro e se viu. Imagina que maluquice que foi aquilo. Ele está lá registrando lá uma multidão. Mas sou eu lá. Pode ter sido o primeiro multiverso da história, o apóstolo João registrando o Apocalipse. A primeira figura no presente, vendo uma futura vez ele mesmo. Deve ser uma maluquice isso. Pode ter acontecido esse primeiro multiverso. Então, nosso Deus é um Deus que não se limita
ao tempo, como nós estamos limitados ao tempo. E depois, lá na frente, o irmão vai entender que esse endurecerei, ele não acontece num primeiro momento, mas numa sequência maior de fatos, isso vai ficar bem claro. Então a primeira coisa é, Deus não se limita, como eu me limito, ao tempo. Ele está em todos os momentos, em todo o tempo. E a segunda coisa que para mim é muito importante é que muitas vezes nós lemos Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 7, mas esquecemos de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Lê comigo agora Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6. Deus aparece lá na sarça, diante de Moisés. Né, ele fica espantado, vendo aquela árvore pegando fogo e não sendo consumida. Ele fica assim extremamente curioso, vai se aproximando. Deus fala, para aí, não avança, porque você pode ter problemas se você avançar. E aí ele vai dizer, versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a segunda coisa que para mim é muito importante é entender que o coração que Deus disse que iria endurecer era um coração duro. Ele era um coração duro. Faraó já era uma pessoa de coração duro. Então Deus ele poderia endurecer desde o início de todas as pragas, se ele assim quisesse. Porque o coração de Faraó já era um coração duro. Olha o que ele fez, ele não conheceu a história anterior. Ele não soube quem era José, o que José fez para a nação, como José salvou, e ele transformou aquela nação que cresceu demais em uma nação inimiga dentro do seu próprio território e começou a oprimir essa nação. Ou seja, o coração desse Faraó já era um coração duro. Deus não precisava chegar e endurecer ainda mais. E ainda que se ele quisesse fazer isso, ele poderia. Ele poderia fazer desta forma, porque ele é Deus soberano. Então, não existia um mocinho que foi injustamente endurecido o seu coração, um Faraó tão queridão, amigo de todos, que cuidava de todo mundo, e aí Deus malvado vai lá, endurece o coração e castiga aquela terra. Não existia esse cenário. Esse não era o cenário que Moisés iria enfrentar. O cenário que ele ia enfrentar é já de um coração duro, de um coração obstinado, que era o coração desse Faraó. E Deus iria performar diante dos olhos do Egito um grande milagre através da vida de Faraó. Então ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Quem eram os exatores? São pessoas que eram responsáveis diante do rei de fazer com que eles cumprissem tarefas, para que tudo viesse a ser exato. Se a cota do dia era para fazer 60 mil tijolos, os exatores seriam aqueles que seriam capazes e que fariam com que o povo viesse a cumprir com a cota de 60 mil tijolos dia. E quem é que dominava os exatores? O Faraó. Faraó era esse homem que estava por sobre todos os sofrimentos que o povo de Israel passava. Então são duas coisas importantíssimas que nós precisamos ter em conta quando nós lemos a frase e Deus endureceu e eu lhe endurecerei
o seu coração. Mas aqui o que nós queremos ver nessa noite, principalmente, é quais as características do coração do Faraó que eu devo eliminar do meu coração, que eu não devo ter na minha vida para que eu não venha a sofrer assim como o Faraó sofreu, né, com relação ao seu coração endurecido. Em primeiro lugar, nós não devemos ter um coração duro. Nós não devemos ter um coração duro, ou melhor dizendo, nós não devemos ter um coração fortalecido. Vai comigo para Êxodo, capítulo 7. E eu vou só pontuar esses versículos que falam esta frase de endurecimento do coração. Êxodo, capítulo 7, versículo 13. Êxodo 7, 13. Diz assim: todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. O que aconteceu aqui? Moisés vai a segunda vez diante de Faraó para poder dizer: olha, a gente precisa ir adorar a Deus. A gente vai sair daqui e vamos todos adorar a Deus. E Faraó não queria dar ouvidos. Ele não queria que isso acontecesse. E aí, então, é jogada uma vara, Arão joga a vara no chão, a vara torna-se uma serpente. E aí o que acontece no versículo número 11? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Então, por ele ter visto, Faraó, que os seus encantadores, que eram pessoas que ele conhecia, ele sabia quem eram esses encantadores, se eles foram capazes de criar um milagre, tal como esse que Arão fez diante de Faraó, isso não é nada demais. Os meus fazem isso. Por que que eu vou me submeter? Porque aqui é uma guerra, não é uma guerra simplesmente entre um líder religioso e Deus. É uma guerra entre um líder religioso que pensava, um líder político que pensava ser Deus e Deus. Existem duas deidades aqui, uma verdadeira e uma falsa. E esse falso Deus aqui, ele não quis se submeter ao outro Deus, porque era uma briga de quem é maior nessa história. E ao ver que os seus eram capazes de produzir, assim como os da outra deidade também foram capazes de produzir, o seu coração se tornou mais forte. O coração se tornou mais forte. Versículo 22 agora. 7, 22. Aqui da primeira praga diz assim: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então aqui houve a transformação da água em sangue, os peixes morreram, aquela catástrofe que perder fontes de água sempre foi um problema em qualquer sociedade desse mundo. E aqui os magos novamente eles conseguem performar semelhante ao que aconteceu com o que Moisés e Arão fizeram. E o coração de Faraó se tornou novamente endurecido. Ele se vira, versículo 23, virou-se Faraó, foi para sua casa, nem ainda considerou isso no seu coração. Então ele viu o que aconteceu e permaneceu bruto. Capítulo 8, versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Versículo 15. Vendo, porém, Faraó, que havia... Aí depois somem as rãs, né? Vendo, porém, Faraó, que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui o termo endurecer é, como eu disse antes, mais do que dizer um coração duro, é dizer um coração fortalecido. Esse verbo aqui,
de endurecer é o mesmo que aparece em Josué capítulo 1, quando Deus diz, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É a mesma palavra do coração de Faraó. Do coração de Faraó. Era um coração forte. Seria estranho se nós lêssemos em Josué ser duro e corajoso. Porque a gente poderia ter uma completa interpretação diferenciada do que era a ordem de Deus para Josué. Mas ali então o que acontecia? Cada vez que Faraó via que os seus eram capazes de fazer as mesmas coisas, o coração dele se tornava mais embrutecido, mais forte, mais convicto de que aquilo ali nada mais era do que uma outra deidade que podia fazer as mesmas coisas que ele podia fazer. E por isso ele não deu bola, ele se virava, ele ia embora e ignorava completamente a voz de Deus. Ele não queria ouvir o que Deus estava dizendo. Ele se recusou porque isso não parecia nada além. O que acontece com eles, acontece comigo. Então, está tudo bem. Muitas vezes os cristãos, nós cristãos, temos um pensamento semelhante. O cristão ele peca e vê que não é castigado imediatamente. Começa a pensar então que não é tão ruim você assim pecar, não é tão ruim você estar desobedecendo ao que Deus disse para você claramente como você deveria viver. Especialmente porque muitas vezes a gente pensa, Deus disse lá em 1 João 1,9, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu pequei hoje, ontem, amanhã, depois, Deus ele vai estar sempre disposto a perdoar os meus pecados. E essa é uma verdade. Deus está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Deus ele é tardio em irar-se. Irmão, lembrar lá de Deuteronômio, Deus tem um nariz longo. Ele não se ira com brevidade. Ele tem um nariz longo, ou seja, demora muito para chegar até o rosto dele queimar de raiva. Ele não se ira como nós muitas vezes nos iramos. Mas isso não significa que nós podemos simplesmente sair pecando à torta e à direita. Até porque boa parte dessas pessoas que têm esse pensamento de que se eu pecar tudo bem, é só pedir perdão, quase todas elas são pessoas que nunca pedem perdão. Porque uma pessoa que pede perdão é uma pessoa que não quer mais errar, que não quer mais falhar, que não quer mais pisar no sangue que salvou, que pagou pelos seus pecados. Ele não quer mais tripudiar sobre algo que foi tão caro para com Deus. Ele não quer ficar vivendo numa vida de pecados, ele simplesmente quer parar de pecar. E eu sei que nós temos essas dificuldades. Eu tenho na minha vida pecados que são duros de largar e que ficam em conflito. O próprio Paulo vai dizer, o meu espírito quer fazer uma coisa, mas a minha carne quer outra. E existe essa lei dentro de mim, de que o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é exatamente essas coisas que eu faço. Mas você vê que isso envolve muito uma disponibilidade mental da pessoa. Deus sabe que nós temos nossas dificuldades. Ele sabe da nossa estrutura. Agora, quando nós simplesmente nos jogamos falando, não é nada demais, todo mundo peca, todo mundo faz uma coisinha aqui, outra ali, por que eu vou ficar preocupado com isso? E quem é que vai falar alguma coisa do meu pecado? Também é pecador como eu. Essa não é uma disposição mental correta. É uma disposição mental semelhante ao Faraó, que ouvia Deus falando e seu coração se tornava mais e mais duro. Eu não tenho que ficar ouvindo o que o pastor está dizendo, o que a palavra de Deus está ensinando. Isso não é. Mais para frente, um outro dia, um outro momento, quando a situação mudar. Agora eu sou jovem, eu posso errar, porque jovem erra. E aí, vocês nem sabem, é uma explosão de hormônios dentro de mim. Eu posso errar porque todo mundo erra, minha vizinha erra. Aquele irmão que vai na igreja faz tão pior quanto eu, então o que ele vai falar do meu pecado? Quer tirar o meu cisco quando tem uma trave no seu próprio olho e usam textos fora de contexto para se justificar. Não ouvir a palavra de Deus, o que Deus está dizendo,
O que Deus quer que seja feito é algo muito sério. É algo muito sério. E muitas vezes nós simplesmente levamos isso como nada. Como nada. Isaías vai dizer buscai ao Senhor enquanto está próximo. Invocai enquanto... buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está próximo. Nós precisamos entender que esse enquanto é verdadeiro. É verdadeiro. Ele não colocou dois enquanto só porque é uma mera maneira de expressar-se, não. Esse enquanto mostra que existe uma temporariedade nisso tudo. Então, a primeira coisa do coração de Faraó que nós não devemos ter na nossa vida é essa disposição, esse pensamento de que tanto faz. E você vai moldando o coração dessa forma. E ele vai se fortalecendo nessas convicções de que tudo bem pecar, tudo bem desobedecer a Deus, tudo bem não ouvir a sua voz. Nós não podemos ser assim. Segunda coisa que nós precisamos ver é um coração pesado. Um coração pesado. Nós não podemos ter um coração pesado, ou mais claramente, um coração julgado. Nós não podemos ter um coração de pedra. Vai comigo agora capítulo 8. Capítulo 8. E me chama a atenção porque podia se falar muita coisa sobre o Faraó, mas falava sempre do coração. Sempre do coração dele. Capítulo 8, versículo 18. Êxodo 8, 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém, o coração dele, de Faraó, se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora 8:32. 8:32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. E agora capítulo 9, versículo 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem sequer um. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Essas 3 vezes daqui mais que nós vemos o coração de Faraó se endurecendo são interessantes. Porque se nós lemos simplesmente, e por isso eu aconselho os irmãos que puderem investir em poder ter comentários que tragam informações sobre as línguas originais, é algo muito importante. Porque o termo dos primeiros versículos para esse termo, no português, eles são exatamente iguais. No hebraico, não. No hebraico, eles não são iguais. O termo dos versículos anteriores diz que o coração de Faraó se endureceu. O Ihazek Lebo. Ihazek Lebo. Foi o que aconteceu naqueles primeiros versículos. E aqui aconteceu o Irbad Lebo. Irbad Lebo. Então, são palavras diferentes. Parece Lebo, coração, mas a forma diferente. Forma diferente. E o que quer dizer ali? Literalmente, o coração de Faraó foi pesado. O coração de Faraó foi pesado. Então, qual é a diferença exata entre uma e outra? Para você entender isso, você precisa entender que Deus está usando uma linguagem e um pensamento egípcio para expressar uma coisa para o seu povo. Esse povo estava há muitos anos dentro do Egito, por isso que foi tão importante eles passarem tanto tempo no deserto para se purificar dessa cultura. Mas o próprio povo sabia o que os egípcios acreditavam quando se falava sobre a vida futura, sobre o que acontecia na eternidade, no pós-vida. Segundo os egípcios, quando um faraó ele morria, ele devia ser mumificado.
A gente conhece as múmias e os sarcófagos bem famosos lá do Egito. No processo de mumificação, todos os órgãos internos do corpo humano eram removidos para fazer a mumificação. Somente um órgão deveria permanecer dentro do morto, que era o seu coração. O coração deveria permanecer ali. Por que isso? Porque na crença deles, o Deus que viria julgá-lo após a sua morte, ele pegaria aquele coração e colocaria numa balança. Eu vou procurar, eu prometo, a imagem. Eu vivo falando que eu vou mandar a imagem, esqueça, isso é comum meu. Eu digo, eu vou colocar e esqueço de colocar. Mas, por favor, se vocês puderem me lembrar, eu quero ver a imagem da balança do egípcio sobre o coração. Eu tenho uma imagem sobre isso, tá? Então, assim, o coração era colocado numa balança e tinha um peso do outro lado. Se o coração era mais leve que a balança, era porque o coração desse faraó era bom e ele poderia ir para uma eternidade boa. Se o coração fosse mais pesado, ele iria para uma eternidade ruim, porque ele foi uma pessoa má. Mas aí temos uma outra questão. Esse faraó, ele tinha consciência de que ele era um mau faraó. Ele sabia que ele era uma pessoa má. E qual era a tática dos faraós quando eles eram pesados, duros como esse faraó? Eles falavam para os seus conselheiros que eles não queriam que o seu coração fosse enterrado junto no processo de mumificação, que inclusive o seu coração fosse tirado. E no lugar daquele coração era colocado uma pedra, e essa pedra ela tinha de uma faceta um formato de um escaravelho, e na parte de baixo do escaravelho era tipo fosse um tabletezinho. E nesse tabletezinho continha informações sobre o faraó. Então, quando a divindade fosse pegar o coração, ele descobriria que o coração não estava lá. E como é que ele poderia julgar o faraó que estava ali se o seu coração não estava ali? Ele pegaria aquele besouro com a informação e leria. E a informação que ali estava registrada, que não foi o faraó que colocou aquele coração, aquela figura dentro do seu corpo, né? Ele morreu. Então aquilo ali seria como se fosse um registro daqueles que estavam vivos, dizendo, esse que está morto aí, que não está com coração, ele foi uma pessoa boa. Ele foi uma pessoa boa. Então ele conseguiria, de uma certa forma, adulterar e criar um sistema de que ele burlaria o sistema de pesagens. E ele colocando aquela pedra com aquele escaravelho, ele automaticamente conseguiria para si a possibilidade de uma eternidade boa, ainda que ele tivesse sido uma pessoa má. Deu para entender? Espero que sim. Então, esse homem, ele sabia que ele era mau. E ele já devia ter falado com seus conselheiros, olha, quando acontecer da minha morte, escaravelho e plaquinha. Nem pensa. Põe o escaravelho, põe a plaquinha, porque não vai dar certo. Então o coração dele já estava pesado. Já estava, o coração dele, ele estava preparando o seu coração para que um dia ele fosse julgado. E o que Deus está dizendo aqui na Bíblia? Antes mesmo de que ele tivesse morrido, ele já tinha sido julgado. Não ia enganar Deus nenhum. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que está em controle, que realmente vai no dia final julgar vivos e mortos, esse Deus já julgou o coração de Faraó. Ele já julgou o coração de Faraó. O coração dele estava já pesado. E ele já estava condenado. Ele já estava condenado. Infelizmente, algumas pessoas têm essa mesma noção com Deus. Eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Como é que eu perderei minha salvação? Eu mesmo falei poucos minutos atrás, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde salvação. Uma vez selado pelo Espírito Santo, nós não perderemos a salvação. Não há, isso nunca vai acontecer. Aquele que me deu, né? Jesus Cristo afirmou dessa forma. Então, se eu sou salvo, por que eu tenho que me preocupar com uma vida de santidade? Por que eu devo me preocupar com uma vida correta? Qual é a função?
O que de mal pode acontecer comigo se eu salvo já sou? Nada. Eu posso talvez, sei lá, sofrer um acidente, morrer, mas eu vou para o céu. Tudo bem. Eu posso talvez ter dificuldades, uma área aqui, outra área ali, mas no final do jogo, quando a contabilidade for ser feita, a contabilidade que vai existir é só livro da vida, nomezinho registrado, beleza, vida eterna. Livro da vida, não tem nomezinho, lado esquerdo. É isso. Não vai ter um peso, uma avaliação com relação a essas coisas. Isso não vai acontecer. Então, muitas pessoas levam a sua vida pensando que lá no julgamento é que eu vou ter o meu destino traçado. Então, o que acontece nessa vida não importa. Exatamente era isso que o faraó tinha na mente. Não importa o quão mal eu seja nesta vida. Porque lá na eternidade, quando eu for julgado segundo o sistema egípcio de julgamento, o meu coração não vai estar lá para ser julgado e vai ser levado em consideração o que está escrito na plaquinha. Então, se eu sou salvo e já fui lavado pelo sangue de Cristo, não importa a vida que eu vivo hoje em dia. Porque lá, quando eu for ser julgado, eu vou ter a eternidade. E nós vivemos, e as pessoas vivem dessa forma, não se importando com o amor dele, de Deus para com a sua vida, considerando como qualquer outra coisa. Mas vai comigo para o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 6, o clássico livro de Romanos, e o clássico capítulo de número 6, quando nós falamos justamente sobre a relação entre uma vida de santidade e uma vida de santidade depois de salvação. Seis 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Essa é a pergunta maior, a mais importante. A gente vai continuar pecando uma vez sendo salvos? É óbvio que não. Que pensamento de cristão é esse? Tanto faz eu pecar, agora eu sou salvo. É óbvio que não. A graça não vai ser mais abundante, sabe por quê? Porque a graça já pagou os pecados, todos os pecados. A graça já cobriu todos os pecados. Se você continuar pecando, não vai aumentar, porque a graça ela é muito maior que todos os pecados.
Ela é muito maior que todos os pecados. Então você nunca vai conseguir pecar mais para expandir a ação da graça. A graça não vai sendo esticada de acordo com os pecados que eu vou cometendo. Ela já me cobriu por completo. Não importa o quanto eu pecar, já estou completamente coberto pela graça. Não tenho expansão de graça ao fazer mais pecados e confessar pecados. Deus não é mais poderoso para perdoar mais pecados porque eu peco mais. Então, que pensamento é esse de viver numa vida no pecado? Isso é completamente ilógico para alguém que foi salvo pelo sangue de Cristo. A gente, às vezes, perde noção do sacrifício que foi feito por nós naquela cruz. E vituperamos, pisamos, tripudiamos desse sangue que pagou por todos os nossos pecados. Esse é um coração que também nós devemos manter longe de nós, um coração que quer viver ignorando a gravidade do pecado, pensando que lá na eternidade já está tudo resolvido. Não é assim que nós vivemos. Não é assim. O pecado ele vai existir na nossa vida, ele vai existir. Mas a gente não é mais escravo, a gente não está mais debaixo desse domínio, desse reino. Não está mais. O nosso rei, o nosso dominador é Cristo. Ele nos conquistou, ele nos libertou do pecado. Qualquer pecado, seja qual for o pecado que eu tenha na minha vida, ele foi conquistado por Cristo. Ele é suficiente para qualquer pecado. Então, uma vida de uma possibilidade de viver no pecado e viver na igreja, viver no pecado e viver na igreja, é completamente ignorada pela verdade do Evangelho. É completamente descartada segundo a verdade do Evangelho. O verdadeiro Evangelho sempre vai mostrar que um verdadeiro salvo é aquele que quer se afastar do pecado. O Josemar Bessa, ele diz, pecados não são para serem enfrentados. Pecados são para ser... nós devemos não enfrentar os pecados, mas correr dos pecados. Fugir do pecado, ficar longe do pecado. Não é ficar cutucando o pecado, que bonitinho lá. Eu nunca vou esquecer, eu até falei recentemente que havia uma adestradora desses parques que tem mais lá nos Estados Unidos, né, das baleias que pulam para lá e para cá, e tarará, e golfinho, aqueles espetáculos todos, né? Hoje em dia acho que está diminuindo, né, por causa desses movimentos, dessas organizações não governamentais, né? Mas essa adestradora, por anos, colocou peixinho na boca daquele bichinho, colocou e tratou e fez carinho, tarará, e o que aconteceu um belo dia? O bicho comeu ela, matou ela. Por quê? Porque é da natureza daquele bicho. É da natureza daquele bicho. Muitas vezes a pessoa que vive caindo no pecado não é porque ela é fraca espiritualmente, é porque ela não nasceu de novo. Ela está morta ainda. Ela se engana com uma falsa espiritualidade, ela se engana com uma falsa ideia de que eu vou na igreja toda semana. Ela se engana com uma ideia de que, sabe, qualquer atividade que você coloque que não seja Cristo, esquece. Não tem gravata santa, camisa santa, sabe? Isso não salva a minha vida. Não salva a minha vida. O que salva a minha vida é Cristo. É Cristo. É por causa dele que eu não vou para a morte eterna. É por causa de Cristo. E muitas vezes as pessoas estão levando Deus da mesma forma. Um coração pensando, lá na frente está tudo resolvido. Esse coração também não deve ser um coração. E por fim, o pior de todos os cenários. Voltando lá para Êxodo capítulo 9 agora. Êxodo capítulo 9. O pior de todos os cenários. O coração verdadeiramente endurecido por Deus. O coração verdadeiramente endurecido por Deus.
E aqui vai ser uma sequência, agora pegando esses dois tipos de corações que a gente já trabalhou, vai ser um coração endurecido e um coração pesado. Endurecido e pesado. É exatamente essa alternância que acontece nos versículos. 9 e 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. Coração endurecido por Deus. Versículo 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o seu coração, e ele e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Coração pesado. Coração pesado. Versículo 10:1 agora. E disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Coração pesado. E por fim, versículo de número 20. Versículo de número 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Coração endurecido. Então, o que nós temos aqui? O momento em que Deus fechou o coração. Aqui já não era mais Faraó tomando decisões. Agora aqui, segundo nós podemos entender pela palavra, é o próprio Deus. Agora você não vai me ouvir. Agora você não vai me ouvir. Você não quis me ouvir, eu lhe ofereci oportunidade, lhe ofereci oportunidade, lhe ofereci oportunidade, lhe ofereci oportunidade, lhe ofereci oportunidade. O que você fez? Não quis me ouvir. Você não quis me ouvir. Agora eu não vou deixar. Eu vou endurecer o seu coração. Eu vou te entregar. Romanos capítulo 1 vai falar exatamente isso. Eu vou lhes entregar as suas paixões. Eu vou deixar vocês fazer o que vocês bem entendem. E agora vocês vão ver o que vai acontecer. É simplesmente isso. Eu vou deixar acontecer. Eu vou mostrar para vocês agora quem é que manda de verdade aqui. Esse é o pior de todos os cenários. O cenário quando Deus nos deixa por nossa própria conta. Ah, vocês não querem me ouvir. Tá bom. Eu falei, não quis. Eu falei, não quis. Tá bom. Então agora eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Algo importante, muito importante. Nenhum ser humano na face da terra que jamais pisou essa terra aqui, nenhum ser humano, assim como nós, tem a capacidade de dizer: o meu coração já está endurecido, eu não consigo mais ser salvo. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Se você está tendo a oportunidade de ouvir de novo do Evangelho, é muito provável que isso não seja verdade. Porque o Deus que endurece o coração é o Deus que simplesmente nem conversa mais. Nem fala mais as coisas. Se você for ver as últimas pragas, não tem diálogo Moisés-Faraó. Só vai a praga. Só vai a praga. Não tem esse diálogo. Deixa o meu povo ir. Não vou deixar. Não tem mais diálogo. É só Deus dizendo: até amanhã vai acontecer tal coisa, tá? Só isso que eu quero dizer. Fique preparado. É só isso. Não há mais esse último diálogo. Esse é o pior de todos os cenários. O coração que foi deixado, abandonado, endurecido, embrutecido. Esse é o pior de todos os cenários. Se você não conhece a Cristo, você corre o risco de passar por esse momento. Se você conhece a Cristo, é impossível que isso aconteça com você. Porque você foi selado pelo Espírito Santo. É impossível que isso venha acontecer com você. Então, se você é um salvo em Jesus Cristo, a boa notícia é: não é tarde. Não é tarde para dobrar os teus joelhos, para se humilhar diante de Deus verdadeiramente. Não é tarde. Não é tarde.
E se você não é filho de Deus, saiba que Deus está te dando mais uma oportunidade para você se dobrar diante dele. Mas muitas vezes a gente pensa, não, eu não quero isso. Não quero isso. Eu não quero saber disso. Sabe que assim como você não sabe se o seu coração já foi endurecido, você não sabe quantas vezes mais Deus vai te permitir ouvir o evangelho. Você também não sabe. Você não sabe se vai daqui a pouco sair ali de alguma situação. Eu não sei se eu consigo terminar essa mensagem aqui. Se Deus não vai daqui a pouco falar, Deus, Daniel, era essa a última mensagem, valeu. Pum. Não sei. Eu não sei. Ninguém tem essa capacidade de saber. Ninguém tem essa capacidade de saber. Mas se então eu entendo que o meu coração está duro diante de Deus, se eu entendo que eu não tenho um coração de carne, mas um coração de pedra, se eu entendo que eu tenho um coração que está longe de Deus, o que eu devo fazer? Primeira coisa, comece a ouvir o que Deus está falando. Comece a ouvir o que Deus está falando. Não abra a sua Bíblia só para abrir sua Bíblia. Não venha para a igreja só para ouvir uma mensagem, mas comece a prestar atenção. É óbvio a diferença na vida de quem presta atenção e de quem não presta. Eu sou professor. Eu sei quando o meu aluno ouve o que eu falo, olha, faz isso, e ele faz, eu percebo. Ele ouviu. Ele faz exatamente o que eu estou dizendo e olha aí o progresso. É óbvio que a gente percebe quem ouve e quem não ouve. É óbvio que a gente percebe quem ouve e quem não ouve. Então, se a fé ela vem pelo ouvir da palavra, a gente precisa constantemente estar ouvindo a palavra de Deus. A gente precisa constantemente fazer isso e mudar. Esse homem de coração endurecido, embrutecido, longe de Faraó, ele tem nome e sobrenome. Eu conheço um homem que viveu exatamente isso. O nome dele é Daniel Barão de Lima. Daniel Barão de Lima era um homem que viveu a sua vida ignorando Deus. Não querendo, já sendo salvo. Já tendo o Espírito Santo dentro de si. Ele viveu por anos a sua vida ignorando. Não queria saber de Deus. Porque era muito constrangedor. Os seus colegas tiravam sarro dele. Ele passou muito bullying no primeiro grau, porque ele levava folhetinho para entregar na hora do intervalo. E ele foi para um segundo grau, para o ensino médio, para uma escola onde ele não teria colegas que ele conhecesse, porque todo mundo veio para o Padre Reus, e eu quis ir para o Julinho. Ele foi para a maior escola que ele podia ir, para o período que ele não teria ninguém, para o quê? Para poder viver como ele queria viver. Para poder ter uma vida diferente. E o coração dele foi embrutecendo. Embrutecendo. Mas a fé vem pelo ouvir, e de tanto ele ouvir mensagens e mensagens, e estar na igreja, ouvir mensagem, uma vez Deus pegou e acertou ele de um jeito que ele não pôde mais permanecer como ele estava. E ele tomou uma decisão de mudar, e pela graça de Deus, ele mudou. Então Deus, ele é misericordioso com qualquer pessoa, e eu sou prova viva dessa misericórdia. Então, o meu clamor é: volte a ter um coração para com Deus. Volte a ter um coração para com Deus. Não faça como lá em Hebreus, não precisa abrir lá, porque é o último versículo rapidinho só para fechar. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3,15, quando vai dizer assim, ó: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi no dia da provocação. Se hoje você está ouvindo Deus falar com o seu coração, não deixe ele permanecer duro. Não endureça o seu coração. Não tenha aquela cerviz dura de eu não vou me dobrar, eu não vou me dobrar. Porque pode ser que venha acontecer contigo o que aconteceu com Nabucodonosor. Que Deus, você não vai se dobrar, então eu vou te mostrar quem vai te dobrar. E colocou ele literalmente de joelhos, andando como um animal bruto, para ele reconhecer que não existe outro Deus em toda a terra a não ser o verdadeiro Deus. Não provoque a Deus. Para que provocar um Deus que te ama tanto? Para que levá-lo aos limites, se você pode hoje mudar de vida?
Não tenha um coração endurecido. Não involua nesse coração. Não deixe esse coração cada vez mais duro, mas seja sensível à verdade da palavra. Ouça a palavra, ame a palavra, medite na palavra, viva pela palavra, para que o seu coração seja cada vez mais reconhecido como um coração transformado. Um coração está sendo cada vez mais conformado à imagem de Cristo. Que esse possa ser o desejo dos nossos corações, ter uma vida diferenciada. E se não é assim, que possa ser hoje o dia da mudança. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é a única que é capaz de mudar vidas. Não é nenhuma mensagem escrita por nós, porque nós somos simples portadores da palavra. Pessoas que abrem as escrituras e falam, Deus disse isso. Deus disse isso. Por isso eu clamo a ti, ó Deus, que o Deus que sonda os corações, como nós vemos nos Salmos, tu me sondas e me conheces, sabes todo o meu viver. Por favor, Pai, nos faz humildes. Eu sei que é duro, é difícil dobrar os joelhos diante de ti. Nós não queremos. Mas tu és poderoso para nos fazer novas criaturas. Para nos dar esse coração diferenciado. Pai, mas eu também não sou capaz de sondar corações e saber se a pessoa conhece a ti verdadeiramente ou não. Por isso eu clamo a ti, ó Deus. Clamo a ti. Pela tua graça e misericórdia, se alguém ainda não conhece Cristo, que não venha embrutecer o seu coração mais uma vez, mas verdadeiramente tome uma decisão ao teu lado. Porque, como eu falei, a gente não sabe nem quanto tempo mais nós teríamos para tomar essa decisão. O Faraó não sabia quantas vezes o coração dele seria possível de ouvir e de mudar. Mas chegou um momento que não deu mais. Louvamos a ti por tudo. Agradecidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.